Fala, torcida vascaína, a gente está de volta, meu amigo. Que sexta-feira maravilhosa pro torcedor vascaíno, né, cara? Acho que depois de muitos anos que a gente não sente o prazer de curtir uma sexta-feira de boa com o Vasco, né? Depois de uma vitória maravilhosa ontem diante do Fluminense de virada, com aquele jeitão Vasco de ser, né, cara? Maracanã cheio de vascaínos, entupido de vascaínos, engolimos a torcida do Fluminense ontem e o Vasco vai lá, consegue uma virada com o show do garoto Ryan, com o Pirata fazendo o que ele sempre tem que fazer, que é gol, meu amigo. Conseguindo ali fazer o gol da vitória do Vascão. Vamos falar muito do jogo de ontem, a expectativa também para o próximo jogo, o jogo de volta. Vamos trazer aqui informações, vamos falar também aqui da situação de patrocínio que teve contrato renovado, também a nova premiação da Copa do Brasil para o ano que vem. Vamos falar também aqui de reforços, muitas coisas. A Nike teria ficado encantada com o que aconteceu com a mobilização dos torcedores vascaínos ao anunciar a parceria com o Vasco. Muita coisa agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados no canal. Falta aí menos de 40 inscritos para a gente chegar a 227 mil inscritos aqui no canal. Cara, eu ainda tenho o sonho de que se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, a gente possa, quem sabe, ainda nesse ano chegar a 230 mil inscritos. Eu sei que é praticamente impossível devido à baixa quantidade de inscritos que entra no nosso canal, mas eu ainda tenho fé, né? Vai que a gente consegue, né? Muito obrigado aí quem está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco fez bonito, né, cara? Ontem o Vasco acabou com o Fluminense no Maracanã, o segundo tempo impecável. Lembrando demais aquele jogo que a gente venceu por 2-0 o Fluminense no Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo o Vasco não jogou praticamente nada, né? Foi dominado, essa é a palavra, foi dominado pelo Fluminense. E no segundo tempo o Vasco chegou ao Maracanã, né? Porque o Vasco não tinha chegado. O Vasco só tinha dado uma passada pelo Maracanã. No segundo tempo o Vasco de fato entrou em campo para jogar e para vencer o Fluminense e mostrou ser um time que é capaz, sim, de lutar até o fim por esse título da Copa do Brasil, principalmente, lógico, por essa classificação já final, porque o Vasco deu um passo muito importante, uma vantagem, nem que seja mínima, de um empate no próximo jogo, já é uma vantagem. Para um time que vinha de 7 derrotas, mano, de 8 jogos, o Vasco teve 7 derrotas, cara, o resultado de ontem foi gigantesco. Gigantesco. O torcedor, meu amigo, que foi ao Maracanã, não estava nem aí se o Vasco tinha perdido 7 jogos. O torcedor não estava nem aí, o torcedor só queria ver o Vasco ganhar o jogo ontem. E o Vasco foi lá e ganhou o jogo. Mostrou total força para vencer o Fluminense, capaz de virar o jogo. Uma situação adversa, como estava no jogo de ontem. Muitas peças funcionaram ontem. Muitos jogadores atuaram muito bem. Thiago Mendes, cara, eu acho que ele fez a sua melhor partida desde que ele saiu do Lyon, para você ter ideia. Mesmo ainda, visivelmente nítido, que ele ainda não está 100%, mas ele fez o seu melhor jogo. Um jogador que estava muito contestado, sendo muito contestado por todos nós vascaínos. Ninguém tinha gostado da contratação do Thiago Mendes. Ninguém, cara. Ninguém botava mais fé nesse jogador em dado momento aqui. Eu falei que o jogador tinha que acabar a temporada, ele tinha que sair do Vasco pro Goiás, porque foi o time que ele se destacou após ir para São Paulo, porque ele não tinha condição mais de jogar em time grande. Aí o jogador deu a volta por cima, cara. Aí o jogador calou todo mundo. Calou todo mundo, pô. Entendeu? Mostrando um futebol aí que ninguém acreditava que ele iria mostrar. Ganhou a titularidade do Hugo Moura. O jogador perdeu muito espaço, tá para sair do Vasco. Ganhou a titularidade dele. Formou uma boa dupla de volantes marcadores ali com o Cauã Barros. O Barros ontem foi monstro, cara. Foi monstro. Tem suas limitações? Tem, mas é um jogador monstruoso. Entendeu? É um jogador monstruoso, um moleque que vai longe na sua carreira ainda. Entendeu? Jogou demais, complementou bem ali com o Thiago Mendes, dando um suporte maior para a defesa do Vasco, para o Vasco não ficar exposto toda hora. Teve alguns momentos no primeiro tempo que o Vasco esteve ali exposto, mas isso foi corrigido no segundo tempo, como eu falei, no segundo tempo, que de fato o Vasco pisou no Maracanã. E a dupla de volantes foi imprescindível para proteger também a cabeça de área ali do Vasco, e também conseguiram sair jogando. Teve muitos momentos que o Thiago Mendes fez bons passes, o Barros também tentou avançar um pouco mais. Entendeu? Jogaram bem, cara. Jogaram muito bem. A gente espera que eles mantenham esse alto nível de atuação já para o jogo de volta, domingo. Porque o Vasco, como um todo, foi muito bem.
Cara, o Pumita fez um jogo maravilhoso. Ele sofreu muito com aquele Senna. Sofreu bastante. Mas ele conseguiu ainda ser impecável. Não errou nenhum passe, cara. Pra você ter ideia, nas estatísticas, o Pumita não errou passe, cara. Inacreditável. Entendeu? Jogador que atuou como lateral esquerdo, todo torto jogando de lateral esquerdo, um lateral direito jogando de lateral esquerdo. Jogou bem, cara. Jogou bem, mostrou confiança. O Zubeldia colocou o Senna justamente espetado ali no Pumita, porque ele era um jogador improvisado. Eles entenderam que o jogador seria o ponto fraco desse time do Vasco, digamos assim, né? E não foi, né? Muitas vezes o Pumita estava lá na frente, auxiliando nas jogadas que saíram os gols do Vasco. Com certeza é um jogador aí que pode sim ajudar o Vasco nessa reta final. A gente, claro, fica ainda preocupado porque ele não é da posição, mas ele fez um primeiro jogo impecável, merece todos os elogios. Também, quem não começou tão bem assim, foi a dupla de zaga, mas depois se encontrou, o Robert Renan jogou bem, eu achei o Robert Renan melhor do que o Cuesta deu uma vacilada ou outra ali no posicionamento. Robert Renan, no início também errou alguns passes, mas depois rapidamente se encontrou no jogo, passou uma certa segurança. Porque também, cara, marcar o Everaldo, cara, é fácil, né? Acho que até o João Vitor conseguiria marcar o centroavante do Fluminense. E com certeza ali, velho, a gente torce muito para que eles mantenham esse bom nível para jogar no jogo de volta. PH foi bem, mais um jogo bom do PH. Não gostei do Léo Jardim, para deixar claro. Fez mais um jogo fraco, abaixo do que a gente espera, abaixo do que ele recebe no Vasco. Um goleiro que ganha o que ele ganha, ele não pode jogar mal como ele jogou no jogo ontem. Por pouco não foi expulso naquele lance. Acho que foi justamente contra o Everaldo. Se não tivesse marcadores, o Everaldo tivesse um pouco mais de ângulo, era fatal, ele seria expulso, ia comprometer o Vasco mais uma vez na temporada. Entendeu? Fez um jogo muito abaixo, entendeu? A gente espera que ele volte ao alto nível, porque ele não está em alto nível, está muito abaixo mesmo, entendeu? Vamos torcer para que ele recupere o bom futebol, porque ele pode ser decisivo ainda nessa Copa do Brasil, principalmente se o jogo, talvez contra o Fluminense, ou até mesmo a final, ir para pênaltis. O Léo Jardim tem que estar bem, cara. Ele tem que estar concentrado, bem demais no jogo. Eu sinto um pouco de falta de concentração no atleta. Às vezes ele tá, sei lá, velho, não sei o que acontece com o jogador, parece que tá desligado, erra alguns passes ali, tem algumas saídas meias estabanadas, entendeu? A gente espera que ele volte aí ao bom nível de atuação. Hoje, o Léo Jardim não é goleiro de seleção brasileira, na minha opinião, para deixar claro. Hoje, o que ele apresenta, vejo muito vascaíno defender ele na seleção, mas hoje ele não é goleiro de seleção. A seleção brasileira tem péssimos goleiros reservas, como o Beto, por exemplo, mas o Léo Jardim não está merecendo também ir para a seleção brasileira, pelo que ele vem apresentando. Por isso que não foi convocado. Torcemos para que, nesse fim de temporada, ele se encontre novamente para o início do ano que vem, ele voltar a jogar bem, cara, porque não está jogando bem, não fez uma boa temporada de 2025 como um todo, né, para deixar claro. E, continuando a análise do time, Coutinho fez o que a gente espera, né, cara? Acho que dá para esperar do Coutinho é isso aí, né? Ele não é um jogador que está tão insinuante assim. Fez um jogo aceitável, diferentemente de outros jogos. Fez um jogo aceitável. Teve uma falta ali, mano. Era para ter deixado o Ryan bater aquela falta lá, mano. Falta de frente pro gol, mano. O Coutinho isolou a bola. Tava batendo muito mal o escanteio. Tava batendo muito mal mesmo o escanteio. No primeiro tempo ele errou praticamente todos os escanteios que ele cobrou. E claramente ali, velho, eu vi muitas críticas realmente ao Coutinho de analistas que analisaram mais profundamente a partida. Eu assisti quase tudo que eu pude ontem no jogo contra o Vasco, fui dormir, era 2, 3 horas da manhã ontem, porque tudo que eu pude assistir sobre a análise de outros profissionais sobre o futebol do Vasco, todo mundo teve uma crítica maior sobre o Felipe Coutinho, porque ele precisa desequilibrar mais. Vi até um comentário interessante, acho que foi do Garone no canal lá, no Expresso 1923, que ele falou que o Coutinho nunca foi esse jogador que desequilibrava, um jogador que chamava a responsabilidade. No Liverpool, ele foi um jogador muito importante, foi um jogador que dividia a responsabilidade ali com o Gerrard, tinha alguns momentos ali, tinha outros jogadores interessantes do Liverpool, como ele tem que ser hoje no Vasco, como ele tem que ser o cara do Vasco, entendeu? No Liverpool tinha o Gerrard, no Barcelona tinha o Messi, no Bayern de Munique tinha um conjunto como um todo, entendeu? Algo semelhante se esperou dele no Aston Villa, quando ele foi para Aston Villa. Que ele fosse o cara, como eles têm que ser agora no Vasco. Ele, em muitos jogos, tenta ali, cara, tenta chamar alguma responsabilidade, mas ele cansa rápido, né? No segundo tempo, o Coutinho, pouco se a gente viu falar do Coutinho. Muito
porque o Ryan também ofuscou todo mundo, né? O Ryan foi o cara do jogo, destruiu o jogo ontem. Mas a gente espera muito mais do que o Coutinho vem apresentando. É verdade, veterano, 33 anos, tem a mesma idade que eu, mas é veterano, né, Coutinho? O futebol tu é veterano. Mas a situação ali, cara, a gente espera muito mais do Coutinho. A gente espera muito mais. Vamos ver se ele vai jogar melhor. Já foi aceitável, na minha opinião. Foi aceitável, não foi ruim, para deixar claro. Foi aceitável a atuação dele ontem, mas eu espero mais. A gente espera muito mais do Coutinho. Pelo nome Coutinho, o cara que já fez gol em Copa do Mundo, jogou muitos anos no Liverpool, Champions League, Barcelona, Bayern, porra. A gente espera muita coisa desse cara. E continuar na análise. Ryan, pô, falar o quê, mano? Melhor jogador disparado do Vasco. Melhor jogador disparado de todos os semifinalistas. Não tem nenhum jogador melhor que o Ryan aí nessas semifinais de Copa do Brasil. Ele vai ser o cara, ele que vai fazer o gol do título do Vasco. Estou profetizando aqui, o Ryan vai fazer o gol do título do Vasco da Copa do Brasil. Falar o quê de um garoto maravilhoso desse, né? Dificilmente vai continuar no Vasco em janeiro, cara. Dificilmente, velho. Se ele continuar, vai ser no máximo mais 6 meses até o meio do ano que vem, porque a gente tá vivendo os últimos momentos do Ryan no Vasco, cara. Você vê ele fazer jogadas, meu amigo, de gênio, de gênio, de jogador grande na Europa, entendeu? Jogador grande. Com certeza ele vai ser um jogador desse nível. Com certeza. Eu acredito que, independentemente do clube que ele for jogar na Europa, ele vai ter uma boa adaptação. Porque é um garoto. Cara, ele é um garoto espetacular. Garoto espetacular, ele é um fenômeno. Fenômeno. Pouco é falado, pouco é elogiado por essa mídia suja que vai pela cor da camisa. Com certeza a gente espera muito, muito, muito mesmo que o Ryan evolua mais, ajude o Vasco a ganhar esse título e que ele, se for vendido, o Vasco lucre uma boa grana mesmo, cara. Muito. No mínimo 200 milhões, hein? No mínimo, 200 milhões para cima. É isso que a gente espera de reais. Porque de euros, a gente espera que algum clube pague na casa de 40 a 60 milhões de euros, que é o que o Vasco espera e vender o jogador. E também, Nuno Moreira, fez um segundo tempo aceitável, no primeiro tempo se arrastou mais uma vez. Tá nítido que o Nuno Moreira não consegue mais correr. Teve um lance, cara, que ficou feio pro Nuno Moreira, que ele foi correr para bater o escanteio. Cara, todo mundo viu que ele não tinha condições, velho. Todo mundo viu que o Nuno Moreira não tinha condições de correr, véio. Entendeu? Ele jogou muito tempo ainda. O Diniz tirou ele para colocar o Verratti. Ele jogou muito tempo ainda. O jogador tá muito cansado, cara. Muito cansado. Ele é imprescindível nesse time, mas ele não consegue mais ajudar o Vasco. No primeiro tempo, cara, ele tava totalmente sumido do jogo, até na transmissão assistindo Sport TV. O pessoal falou que o Nuno Moreira estava desconectado do jogo, pô. Não estava entrando em campo, não estava conseguindo auxiliar o Coutinho, não estava conseguindo auxiliar ninguém. Entendeu? No segundo tempo ele deu uma melhorada, participou indiretamente, digamos assim, do gol do Ryan, porque ele vacilou ali, ele deu uma furada, né? A bola não conseguiu chegar até ele e sobrou pro Ryan. Por pouco ele não atrapalhou o gol do Ryan, porque ele quase esteve impedido. Mas, com certeza, a gente espera mais desse jogador no ano que vem, porque esse ano acho que o Nuno Moreira chegou ao seu esgotamento máximo. Acho que a gente não tem como esperar tanto assim do jogador. É praticamente um a menos em campo, na minha opinião, sinceramente. Praticamente um a menos. E o Andrés Gomes, juntamente com o Ryan, fez uma partida absurda também. Foi os dois melhores em campo ontem. Gostei demais da partida do colombiano. Fez seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Decisivo. Deu um passe, uma assistência pro Verratti, decisivo. Jogador que vai crescer muito ainda, a gente espera, é novo, muito jovem ainda, entendeu? Não é o Emerson Rodrigues, para deixar claro. Sempre vejo essa comparação por aí, mas ele não é o Emerson Rodrigues, ele é muito além disso, cara. Ele tá decidindo jogos pro Vasco. Isso aí já mostra, é um jogador de seleção colombiana, tem grande chance de manter esse alto nível, de jogar a próxima Copa do Mundo, tanto ele e o Cuesta. Esperamos muita coisa desse time do Vasco, né? O que peca no Vasco, cara, sinceramente, é o banco de reservas. Chega no fim de temporada, é gritante a falta de jogadores para o Vasco. É gritante. O Diniz tem que arrastar o elenco até o fim, praticamente, do jogo, porque ele olha para o banco e não tem nada, cara. Tem um abismo entre o time titular para o time reserva. Como até falei no pós-jogo ontem, ele olha para o banco, claro, tem um Verratti, que é sempre a primeira opção. Tem um David ali para tentar alguma coisa. Se precisar atacar mais, tirar o Nuno Moreira, colocar o David. Ontem ele teve que utilizar o Hugo Moura, que aparentemente nem seria mais utilizado nessa temporada, devido a todas as partidas comprometedoras do Hugo Moura, né, velho? O último jogo contra o Atlético que ele jogou como titular mostrou bem isso. Entendeu? Aquele jogo anteriormente contra o Fortaleza, porra, velho, por pouco
O Vasco não perde aquele jogo. Naquela época a gente estava lutando por Libertadores. E o Hugo Moura comprometeu o time, foi expulso no meio campo, velho. Uma jogada morta, ele deu um pisão no cara. Entendeu? É um jogador que não seria utilizado, mas o Diniz teve que utilizar ele, porque se não usa ele, é o Tietê que está em péssima fase, Matheus Cocão, horroroso, que nem tem mais que vestir a camisa do Vasco, entendeu? Outros jogadores importantes, como o Jair, está lesionado, Paulinho não consegue jogar. Para meia, não tem outro meia a não ser o Coutinho, não tem outro meia, Matheus França, Garré e nada, é a mesma coisa, entendeu? Com certeza o Vasco vai ter que ir do mercado muito, mas muito pesado para contratar muitos reforços. Não vejo nomes de jogadores aí para meia sendo especulados no Vasco. O Vasco tem que contratar um camisa 10 para ser reserva do Coutinho com urgência. Não é para esperar Matheus França, é com urgência, meu amigo. É com urgência. Precisa de todas as formas contratar um meia de criação, de qualidade para esse elenco na próxima temporada. Para o Coutinho não se desgastar como ele vem se desgastando. A gente já está reclamando do Coutinho não estar jogando tão bem assim, como a gente esperava, como ele já mostrou nessa temporada. Mas, para isso, ele precisa também ter um descanso, porque a temporada que vem é a temporada longa. E se o Vasco estiver na Libertadores, meu amigo, aí o Vasco tem obrigação de montar um time que vai jogar Libertadores não só para competir, mas para ganhar, para ser campeão, pô. Não é para só competir, é para ganhar a Libertadores. Entendeu? E para isso precisa ter elenco, porque o Campeonato Brasileiro inicia em janeiro e termina em dezembro. Copa do Brasil inicia lá, acho que em fevereiro ou março, termina em dezembro de novo. Tem a Libertadores, que o Vasco, se for, só vai para fase de grupos, não tem pré-Libertadores. A fase de grupos acho que começa em março, se brincar, fevereiro ou março, não sei. Vai até novembro. Tem que ter elenco, pô. Tem que ter elenco. Mesma coisa Sul-Americana, se não for para Libertadores. Se quiser ser campeão da Sul-Americana, o Vasco tem que ter elenco também. Esse ano mostrou que não teve elenco, por isso que não foi longe. E é isso, cara. A expectativa é muito grande mesmo para o jogo de volta. Vamos torcer por um empate, uma vitória de novo do Vasco. O Vasco tem condições de vencer de novo o Fluminense e já vai entrar no jogo já sabendo qual será o seu adversário caso chegue à final, né? Porque o jogo primeiro será Cruzeiro e Corinthians e Cruzeiro, né? O primeiro jogo foi no Mineirão, agora será em Itaquera, lá em São Paulo. E o Vasco já vai entrar em campo às 8h30 da noite no domingo, já sabendo qual será o seu adversário. Entendeu? Já sabendo como que o adversário conseguiu a classificação. Isso é importante. O Vasco já tem que se entrar nesse jogo, não de salto alto, mas sabendo que o simples empate coloca a gente na final de novo, pô. Coloca a gente na final de novo. Com certeza aí, a gente torce demais para que o Vasco volte a uma final de Copa do Brasil e seja bicampeão. Bom, e por falar em Copa do Brasil, a partir de 2026, a Copa do Brasil dará 2 vagas para a Libertadores. Além do campeão, o vice também garantirá um lugar na competição continental. Ainda não está definida se essa vaga será de maneira direta na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Vale ressaltar que no Campeonato Brasileiro pode existir até um G8, né? E é muito mais justo o vice-campeão da Copa do Brasil ir para a Libertadores do que o 8º colocado, né? Que fez uma campanha totalmente irregular aí no Brasileirão, que acho que foi o São Paulo. Certamente ali, velho, é muito mais mérito para o vice da Copa do Brasil. Infelizmente, nesse ano, não tem essa regra. E se o Vasco for, por exemplo, o vice-campeão, não vai para a Libertadores. Se esse ano já tivesse isso daí, o Vasco já tinha, no mínimo, garantido a vaga Libertadores se chegasse à final. Mas a gente vai ser campeão, se Deus quiser. E continuando nosso girão, o Vasco renovou até 2027 o contrato de patrocínio com a Motochef. O novo vínculo é válido até 31 de dezembro de 2027 e inclui a realocação da marca para a barra inferior das costas do uniforme principal. E a gente espera que o Vasco receba valores a mais, né? Não tivemos as divulgações de quanto que o Vasco fechou com esse patrocínio. A gente ainda busca um patrocinador master, já que a Betfair vai sair do Vasco ao término dessa temporada. E por falar em patrocínio, o anúncio da Nike com o Vasco impactou de forma muito positiva internamente. A empresa ficou muito satisfeita com a repercussão e planeja colocar o Vasco nas principais lojas do mundo, Estados Unidos, Ásia e Europa. O Vasco fará parte da rede global da Nike, como a gente já falou algumas vezes aqui no canal. No Brasil, só o Corinthians e a seleção brasileira têm esse acordo, deixando claro que o Atlético Mineiro não será um desses clubes. E certamente aí, velho, a repercussão foi estrondosa entre nós, torcedores vascaínos. Absurdo, cara, visceral, colossal. A grandeza do Vasco juntamente com a Nike, e a gente espera que
quando for feito o lançamento das camisas, que será no dia 12 de janeiro, esgote, meu amigo, em minutos ou em segundos. Porque o torcedor vascaíno tem uma grande expectativa quanto ao lançamento dessas novas camisas da Nike. Muitos querem que já sejam lançados agora, né? Já seja lançado agora. Seria um marketing maravilhoso. Natal com o Vasco campeão da Copa do Brasil. Pô, todo mundo ia querer comprar as camisas da Nike, né? Eu vou esperar, nem vou comprar a camisa 3 da capa por enquanto. Vou esperar baixar bem o valor para me comprar, porque estou guardando a minha grana para investir pesado no enxoval da Nike no ano que vem. Porque, cara, eu quero demais, praticamente tudo que a Nike lançar no ano que vem. Sou fanboy, sim, da Nike, sou fanboy porque eu sempre sonhei com essa marca maravilhosa aí no Vascão. E tá tudo fechado, tá tudo lindo. 7 anos de Nike, 300 milhões em 7 anos de contrato, de 35 a 42 milhões anuais. Porra, baita contrato. Obrigado, Pedrinho. Pelo menos isso, né? Pelo menos essa alegria você trouxe ao torcedor. E também a gente torce para que você traga a Copa do Brasil, pô. É isso. O elenco top 8 não bateu, você errou, passou longe. Quase 8 colocações abaixo do que você mirou. Mas hoje o Vasco tem chance real de ser campeão da Copa do Brasil, jogando na Libertadores com um uniforme belíssimo. Porque a última Libertadores que a gente jogou, mano, a gente jogou com um uniforme provisório da Diadora, pô. Olha só isso, mano, 2018, velho, foi horroroso aquele uniforme, velho, uma vergonha o Vasco entrar em campo, uma Libertadores da América com o uniforme que entrou naquela época. E agora, depois de muitos anos voltando à Libertadores, vamos voltar fardado de Nike. Isso a gente espera, tomara. Quanto a reforços, tivemos a informação aí que, de fato, o Vasco está disputando com o Grêmio e Fluminense a contratação do volante Gabriel Menino. O jogador não vai continuar no Atlético Mineiro. As informações que vêm de Minas dão conta que ele não vai seguir no Galo, apesar de ter contrato até 2028, e o Vasco hoje surge como um grande interessado na contratação desse atleta. As informações são lá de Minas Gerais, e a tendência é que o Vasco possa fazer uma proposta para contratar esse atleta já em breve aí, cara. Muito possivelmente, se o Vasco estiver na Libertadores, pode ser que concretize a contratação do Gabriel Menino. É um jogador bem mediano para fraco, cara, para falar a verdade. Se ele não serve para o Atlético Mineiro, um clube que jogou muito mal nessa temporada, o que vai levar que ele vai fazer alguma diferença no Vasco no ano que vem. Vai ter um alto salário e vai render muito pouco. Eu não contrataria, mas o interesse existe e o Vasco tem um forte interesse realmente em contratar ele e está disputando com o Fluminense e o Grêmio a contratação do Gabriel Menino. Além dele, o outro nome que está muito forte aí para se fechar com o Vasco é o Renan Lodge. A gente teve informações essa semana que o Vasco já se reuniu com o staff do atleta, já teve as conversas iniciais, está marcada outras reuniões. Em breve podemos ter um desfecho positivo, já que ele é um jogador que está livre no mercado. O Vasco, se for para a Libertadores, claramente vai tentar fechar essa contratação o mais rápido possível. É um atleta de 27 anos, com passagem por vários clubes europeus. O atleta dispensa comentários, né? Jogou Copa do Mundo, Seleção Brasileira, chegaria para ser titular do Vasco ele estando 100%. Eu acho ele melhor que o Piton. Vamos torcer para que dê certo a do Renan Lodge, que chegaria para agregar em muito ao sistema defensivo do Vasco, a lateral esquerda. O Gabriel Menino, cara, já falei, não contrataria, buscaria um outro nome mais interessante, talvez um volante argentino com a maior capacidade, mais qualificado do que ele, para trazer um pouco mais de raça também ao meio campo do Vasco, né, mais pegada, também que sabe sair jogando, tem jogador desse tipo na Argentina, o Vasco pode garimpar bem, o Admar Lopes gosta do mercado sul-americano. Vamos torcer para que dê certo, né? Esses são os nomes que estão mais avançados aí, que estão mais quentes, digamos assim, com possibilidades de fechar com o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho se tiver mais novidades. Mais tarde tem outro vídeo aí no canal. Então, tamo junto e é nóis!